Gente, o nosso tema de hoje não é propriamente um tema, né? Mas são necessidades que a gente vai observando, né? A gente tem hora que um pouco de longe a gente vai observando as necessidades e vamos trazendo para cá como reflexão, né? Para que a gente possa crescer mais um pouco. Então, eu fiz um escopo da nossa live de hoje e assim, eu fui em algumas perguntas que todos nós devemos refletir sobre ela, para a gente poder refletir sobre o nosso caminho, né? O nosso caminho dentro da doutrina, mas também dentro de qualquer outra religião que cada um frequente aí fora. Nós vamos dar ênfase à doutrina espírita porque é o qual nós estamos inseridos, né? Pelo menos é a razão maior de eu estar aqui. Então, quando eu falar, toda vez que eu falar na questão da doutrina espírita, vocês também podem fazer aí, né, uma comparação com as outras, né? As outras religiões não tem problema nenhum. É o caminho que a gente está percorrendo, tá? Então, a primeira pergunta aqui do nosso estudo, eu coloquei como: por que nós procuramos a doutrina espírita? Né? Vamos nos fazer essa pergunta. Por que eu procurei a doutrina? Então, assim, a gente sabe que tem exceções, mas a gente vai agora como regra geral, né? Então, a gente sabe que muitos procuram a doutrina, geralmente, por 3 motivos, né? Primeiro, eles nos veem pela dor. A perda física de alguém, né? O ponto parte-se daí, né? Segundo, a partir dessa dor, vem com possibilidade de buscar respostas para o momento, né? Ou seja, entra pela dor e muitas das vezes por um período, né, temporário. E pelo interesse, né? Eu sei que tá começando a dar umas travadinhas aí, mas nós vamos seguir, tá? Então, nós precisamos refletir. Porque na grande maioria das vezes, a gente vai buscar Deus e Jesus realmente pela dor. Deixa eu mexer aqui e chegar pra cá. Quem sabe o sinal fica melhor, né? A gente procura Deus e Jesus nos momentos difíceis, mas a gente também deveria fazer o exercício contrário, né? É lógico que em momentos difíceis a gente passa com quem? Com Deus e com Jesus, isso é fato, né? Mas nos momentos felizes nós também deveríamos agradecer e passar com Ele também, né? Em forma de quê? De agradecimento, de forma de gratidão, de sermos gratos pela oportunidade que Ele nos proporcionou. Então, no momento difícil a gente agradece, no feliz também a gente agradece. Porque no momento difícil é aprendizado e no momento feliz é felicidade, é refrigério para nossa alma que nos dá força para seguir, né? Então, todos os 2 momentos são válidos. E muitas pessoas vêm para buscar essas respostas. Porém, a grande maioria, né? Agora falando mais propriamente da doutrina espírita, por ter o interesse na questão de notícia ou possibilidade de psicografia, que não é o nosso caso aqui, né? As pessoas adentram dentro da doutrina. E quando vê que o que ela queria talvez não era satisfatório, né? Porque foi por conveniência, foi por interesse, o que acontece? A pessoa se desvencilha daquele caminho e vai embora, né? Então, nós temos esse público aí. Mas nós temos aqueles que, embora nos procurem pela dor, embora venha buscar resposta e tem esse interesse, o interesse começa a ficar um pouquinho de lado e começam, então,
a vir buscar a doutrina para o estudo, né? Então, para que a gente estuda a doutrina espírita? Então, a gente estuda a doutrina para quê? Porque às vezes a gente já passou pelo aquele primeiro estágio, né? Que era temporário, que passou por ali procurando respostas, né? Mas a gente adentra também no estudo. Por quê? Porque dentro dessa dor, dentro desse interesse, dentro desse buscar resposta, começa-se a perceber que existe algo muito mais complexo, né? E que esse algo complexo precisa ser estudado. E muitos ainda se adentram pelo quê? Pela curiosidade, né? Muitos me falam assim: Ana, eu gosto desse assunto, né? Esse assunto me atrai, mas tá ali como um mero curioso, né? Às vezes nem é um estudante da doutrina, mas gosta de ouvir, né? Isso é ruim? Não. Mas o que entra para estudar e de fato não estuda, né? Às vezes fica naquele disse-me disse, né? O grande erro, né? Que eu acho, né? Que é como erro, porque não aprofunda da forma que deveria aprofundar, né? E às vezes começa a captar conceitos de uma forma equivocada, né? E começa a difundir a doutrina de uma forma também equivocada. E para a gente, né, dentro da doutrina espírita, já é tão difícil quando a gente vem pelos princípios da doutrina, porque nós somos alvo de tanto preconceito, né? As pessoas enxergam o espiritismo como uma coisa ruim, né? Eles pegam o espiritismo e conectam na questão de magia negra, de fazer o mal, de fazer isso, de fazer aquilo. Mas isso é por quê? Porque não conhece, porque não tem o entendimento que precisa, né? Então, a gente estuda a doutrina também para quê? Para entender. Tem aqueles que vêm de fato, não, eu vou estudar para me entender, para mim ter uma aceitação, para mim poder ter uma visão além da morte do corpo físico, né? Porque esse entender, esse entendimento e essa aceitação está acalmando de uma certa forma o meu coração. E as coisas que eu ouço, que eu estudo e que eu leio e que eu vivencio estão pertinentes com esse caminho, seja qual ele for, tá? Mais uma vez eu repetindo, seja dentro da doutrina, seja dentro de uma religião qualquer. Os princípios que são ali estudados e que são falados está de acordo com a sua crença e com a sua vivência, porque eu acho que a vivência é até mais importante do que a crença, né? Porque a partir do momento que você começa a experimentar sensações, a partir do momento que você vivencia certas coisas, você vai saber exatamente o caminho que você precisa percorrer e qual é o caminho aí que dentro daquilo que você vivencia é mais pertinente, né? E aí nós vamos avançando no sentido de que, e quando eu estudo e quando eu aceito, o que o Espiritismo nos traz, né? O que o Espiritismo vai nos trazer? O Espiritismo vem nos trazer não só, né, a questão de entendimento, mas ela vem nos trazer através do entendimento o consolo, o conforto, né? Qual conforto é esse? De que nós estamos aqui temporariamente, nós estamos no mundo também transitório, que todos aqueles nossos entes que partiram porque não faz parte mais da Terra, terminaram a sua missão, e que nós ainda estamos aqui e aqui permanecemos porque nós também estamos cumprindo o nosso papel, assim como Jesus veio e cumpriu o papel dele, e daqui a pouco nós também vamos embora. Então o Espiritismo vem para nós também, além do consolo, do conforto da alma, vem nos trazendo a esperança, que nada mais é do que o reencontro.
é fazendo com que a gente abra, expanda, né, a nossa consciência, e de acordo com essa expansão de consciência, a gente então evolui como ser, né? Não só como ser humano, mas como um ser espiritual, né? E o que a gente faz com o espiritismo, né? O que é correto? A gente, dentro de tudo que o espiritismo nos traz, né? Conforto, entendimento, consolo, aceitação, esperança, fé raciocinada, né? O que o espiritismo nos traz? Ele nos mostra a forma que a gente precisa, muitas das vezes, seguir o nosso caminho, né? Mas o espiritismo não vem para que a gente pegue o espiritismo e faça com que ele seja o quê? Bengala do nosso dia a dia, né? Porque tem muitas pessoas colocando o espiritismo, a espiritualidade em si, como ponto principal no momento, né? Não que a espiritualidade não seja importante. A gente sabe que lá é a nossa origem, lá é a nossa casa. Aqui tudo tá passando, é temporário e vai terminar, né? Mas o que a gente não pode jamais deixar acontecer, né? É o seguinte: você está passando por um momento turbulento, é culpa da espiritualidade. Você está passando por determinada situação, é a energia que está no ar, né? Então a doutrina espírita, ela não nos vem para que a gente possa fazer esse tipo de reflexão. A gente precisa ir um pouco além. Tem momentos difíceis? Então, o que a doutrina espírita me ensina nos momentos difíceis, né? É pegar ela e colocar a culpa na espiritualidade, né? Pelo momento, pela transição que a Terra passa, que a gente sabe que está passando? Não é. Ela vem nos dar meios. Nos momentos turbulentos, o que a gente faz? A gente recorre à prece, a gente ora e a gente enfrenta o problema, sabendo que tudo é transitório, que vai passar, que Deus é misericordioso e não nos abandona, e que aquela situação tem uma razão de ser, tem um aprendizado, embora, né, seja muito difícil tudo isso. Porque o que acontece? Tem pessoas que se paralisam, né? Nossa, Ana, eu tô com medo do que vai acontecer, porque a espiritualidade isso, espiritualidade aquilo. Deixa a espiritualidade lá no lugar dela e vamos exercer o nosso trabalho. Nós estamos aonde? Na Terra. Nós estamos fazendo o quê? Prova, né? Então nós vamos ter que fazer essa prova. Então, embora a gente saiba que tá tudo difícil, porque a espiritualidade, né? A espiritualidade não tá fazendo nada, ela tá apenas trabalhando, tentando nos ajudar. A Terra tá aí em outra dimensão e nós precisamos nos adequar a essa energia de nova dimensão, né? Então, o que a gente faz? A gente vai pegando os ensinamentos, trazendo para nossa vida e caminhando. Não é pegar o ensinamento, fazer o espiritismo de escudo e estagnar. Por mais que esteja difícil, a passos de formiguinhas, nós precisamos o quê? Ainda assim caminhar. Porque senão fica difícil, né? A pessoa para, de uma certa forma, até equivocada diante da espiritualidade, né? Porque o espiritismo vem, assim como as outras religiões, nos ensinar a ter resignação, a nos ensinar a ter fé nos momentos difíceis. Nos momentos difíceis, olha, vocês não estão só. Tem aprendizado aí para se retirar, né? Vai passar e vamos continuando, porque nós não somos daqui. Quanto melhor a nossa tarefa a gente conseguir fazer, melhor será a nossa chegada, mais rápida será, né, a passagem pelos problemas. Se eu absolvo uma determinada questão em cima daquele problema, o que eu preciso absorver, daqui a pouco, o que vai acontecer? Eu passei pela prova. Não é que isso não vai acontecer comigo novamente. Pode até acontecer, mas eu vou saber lidar com ela de uma forma muito mais eficaz do que quando foi na primeira vez.
né? Então é isso que a gente faz com o Espiritismo, né? É caminhar junto do Espiritismo, pegar os ensinamentos e não fazer no descuido, né? Então, infelizmente, né, muitas pessoas adentram dentro da doutrina, né, interessados em buscar algo, né, em ter resposta de algo em detrimento de alguém, mas esquece que o que precisa ser melhorado são eles mesmos. É eles mesmos que precisam ser, né, ter consciência e trabalhar o egoísmo. É eles que precisam trazer para si um pouco mais de fé, conhecer mais um pouco Jesus, seguir a sua trajetória e deixar de olhar tanto pelo projeto reencarnatório do outro que já terminou e foi embora, né? Então a gente precisa fazer essa reflexão.